A paz do Senhor, igreja. Amém. Antes de começar, eu quero contar uma coisa para os irmãos. Para vocês verem como que Satanás é sujo e ele tenta nos barrar de todas as formas. Hoje, por volta assim, umas 13 horas de manhã, mais ou menos, eu pedi o Diogo para sair para comprar um queijo para mim, porque ele foi fazer uma lasanha. E o meu portão tem um sensor que coloca, se caso você sair e esquecer o portão aberto, ele fecha sozinho. Eu não sei o que foi que aconteceu quando o Diogo foi tirar o carro, o portão fechou de uma vez na hora que ele estava passando. O portão sufou para fora. Olha o que Satanás fez. Para me impedir de estar aqui hoje, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Porque Ele tenta nos barrar de todas as formas, quando vê que a gente está buscando ao Senhor e voltados para o Senhor. Nós empurramos o portão assim, para que puxasse, encostasse ele lá, para não ficar aberto, para a gente vir adorar o nosso Deus. Então nós não podemos deixar Satanás nos barrar. Temos que ser mais fortes do que ele, porque ele tenta, ele se levanta, mas é para cair, amém? Vamos ficar de pé? Irmão, se você puder projetar aí para mim, por favor, Daniel, capítulo 10, 12. Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidos as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Está vendo, igreja, como Deus ouve as nossas orações? Verdade. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um anjo dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o teu rei da Pérsia. Agora vim por fazer-te entender o que há de acontecer a teu povo. Ajuda aí, gente, porque minha vida aqui está. Continua lendo, por favor. O 15. Ao falarem comigo, essas palavras Direi e calai. Até. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco aqui esta noite, Pai. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, porque precisamos do Senhor em nossas vidas, Pai, pois nós declaramos que sem o Senhor nada somos. Espírito Santo de Deus, derrama o teu poder sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Daniel, ele foi para a Babilônia. Ele ainda era muito jovem, ele tinha 19 anos. Mas o Senhor falou que eles iriam ficar lá por 70 anos, sob o jugo daquele povo, daquela nação. E estava prestes a terminar os 70 anos, então Daniel se prostrou a orar. O que nós devemos fazer quando a gente precisa de socorro? Não é orar, irmãos? Sim ou não? Sim. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus, porque só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos socorrer. verdade. Deus inspirou todos os escritores dessa palavra do Senhor, que é a Bíblia. Não foi à toa. A Bíblia, ela não está aqui por acaso. A
A Bíblia está aqui para nos ensinarmos tudo o que devemos fazer. Quando a gente está aflito, que a gente está angustiado, o que a gente tem que fazer? Se prostrar diante do Senhor, buscá-lo de fato e de verdade. Aqui está o exemplo de Daniel, não só Daniel, como tem tantos outros aqui na Bíblia, que Deus trouxe para que nós entendêssemos que nós precisamos dele e que sem ele nada somos. Porque sem Deus, como que a gente iria resolver alguma coisa? Daniel orou por 21 dias. Aí vocês se perguntam assim, mas ele orou, ele tinha fé, ele orava, ele clamava, ele buscava a Deus. Por que Deus demorava tanto responder Daniel assim? Eu não consigo entender por que eu oro, e Deus demora tanto a entregar para mim aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Olha o exemplo de Daniel. Deus enviou o anjo Gabriel. Depois do leitor do capítulo, no contexto, a gente vai entender que é o anjo Gabriel que Deus enviou para trazer, levar o recado para Daniel. Porém, o príncipe da Pérsia, o que é príncipe da Pérsia? Demônios, não é? O que é príncipe da Pérsia, igreja? Fala, demônios. Então, eles tentaram impedir que Gabriel entregasse para Daniel o recado que Deus estava enviando, respondendo às orações de Daniel, porque Daniel queria sair de lá da Babilônia e voltar para Jerusalém. Só que Daniel não saiu, mas o teu povo saiu de lá e voltar para a nação. Porém, o príncipe da Pérsia estava impedindo com que Gabriel entregasse o recado. Então, o que Deus permitiu? O que Deus fez? Deus enviou seu anjo de guerra, Miguel, para guerrear, para que Gabriel pudesse ir levar o recado para Daniel. Trazendo para cá, para os dias de hoje, eu vou contar para vocês outro testemunho, porque quando eu estava estudando a palavra de Deus, eu tentei mudar a pregação, mas Deus me confirmava o tempo todo que era isso aqui que Ele queria que eu trouxesse. Eu não sei porquê, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então eu estou aqui para contar para vocês o meu testemunho que aconteceu comigo por pouco tempo agora, esses dias. Eu tenho a casa de herança dos meus pais lá em Anápolis. Uma mulher alugou a casa e não me pagou, os que espergiam me pagou mais. E não pagava, e a mulher, só Jesus na causa. Então eu vinha atrás do pastor Wesley e pedi socorro para ele e para a pastora Suelma, me ajude, porque a mulher está assim. Aí um belo dia conversando com essa mulher, Deus tocou no meu coração para me ligar para ela. Graças a Deus que ela me atendeu. A mulher ia suicidar dentro da minha casa. Vocês imaginam que maldição seria essa? Que isso, eu fiquei 24 minutos com ela no telefone, pregando para ela, falando do amor de Deus para ela e tentando convencer ela de todas as formas para não ser que estava só ela uma criança de 10 anos. Até que Deus enviou seu anjo protetor que foi até a mulher e nada disso aconteceu. E para honra e glória, graças ao nosso Deus, eu tirou ela lá de dentro. Mas o pior ele vem. E depois eu fui entender por quê. Até então, quando estava acontecendo, eu não entendi. E eu ainda conversei com o pastor Wesley e falei assim, mas eu não estou entendendo por quê. Eu não consigo entender por que está acontecendo isso. Porque eu pedi a Deus que alugasse a casa para pessoas que fossem pagar o aluguel direito e que fosse fazer tudo certinho como deveria. Por que Deus permitiu? Hoje eu entendo perfeitamente por que Deus permitiu. Passar um mês e meio, tem um homem lá que aluga a casa para mim, é um corretor que está tentando vender a casa para a gente. Ele aluga a casa para mim, fazendo um favor a mim. Alugou a casa. Fiz um contrato, irmãos, se vocês tiverem um imóvel para alugar, não aluga sem contrato. Se porventura vocês não têm contrato, providencia. Porque um contrato é uma garantia a mais para nos ajudar a sair dessa situação. Fiz um contrato de aluguel, povo assim, novo, bonitinho, certinho, era mulher. Olha para vocês verem o que Satanás faz. Aluguei a casa para bandidos.
dia do esposo dele, carnaval, a gente foi na segunda-feira, esqueci o dia. Na segunda-feira agora passou o carnaval. A gente foi lá, e lá eu descobri tanta coisa que eu fiquei de queixo caído. O povo era bandido, traficante, prostituía. Dentro da minha casa estava correndo drogas diversas. Prostituição que os vizinhos não estavam conseguindo dormir. Eles não conseguiam dormir com barulho da prostituição e som altíssimo. Eles não estavam conseguindo. Olha que situação. E aí eu me perguntei, mas eu não estou entendendo. Por que Deus permitiu se eu pedir a Deus? Pedir a Deus para lugar para pessoas boas, eu não estou conseguindo entender. E lá vai eu de novo atrás do pastor Wes e da pastora Suelma. Irmãos, por favor, nas suas casas, quando forem orar, não esqueça de apresentar essa família a Deus, porque eles nos socorrem verdadeiramente. Tanto o pastor quanto a pastora, quanto os filhos, vão orar por eles. Porque por causa dos nossos problemas, eles também enfrentam muita luta. Porque eles estão orando para Deus trazer a nossa vitória. E Satanás fica furioso. Então vamos apresentar a vida deles. Não esqueçam disso. Eu já peguei como lá. Porque precisamos honrar os nossos pastores. Então o que aconteceu? O povo, em casa e essa matéria toda e tudo isso aí. Aí o que eu fiz? Aí foi aí que eu errei. Porque, infelizmente, não vou dizer que sou humana. A carne é fraca. Eu errei e reconheço o meu erro. E estou trazendo aqui publicamente o meu erro. Quando eu comecei a descobrir a situação do jeito que esse povo era, eu liguei na Equatorial e pedi para tirar o relógio. Aí o que eu fiz? Eu deixei Satanás agir, né? Porque eu agi pela raiva. Deus habita na raiva, igreja. Habita na igreja. E eu agi com o quê? Com raiva. E aí, quando eles tiraram o relógio, a mulher entrou em contato comigo rapidinho. Pasmem, bandidos entendem da lei. A gente pensa que não, eles são tão astutos que eles entendem da lei. A mulher começou a me ameaçar. Porque eu errei. Aí, detalhe, eu sou advogada. E eu agi com raiva. Deixei o inimigo me cegar. E aí eu fui procurar mesmo na lei inclinada, eu fui procurar realmente. E realmente eu estava errada. Cheguei até a comentar com o pastor, não comentei? Sobre o meu erro. Não vamos agir por impulso, nem na raiva. Porque o nosso Deus, Ele peleja por nós. E se estiver demorando de chegar para vocês a sua bênção, é porque o anjo vem e está se preparando com Satanás. Mas Deus envia o anjo de guerra, que é Miguel, para pelejar por mim, para pelejar por vocês e entregar a bênção e a vitória na mão de cada um. Mas para isso precisamos orar, confiar e esperar. E eu não esperei. O que eu tive que fazer? Liguei na Equatorial, pedi eles para colocarem o relógio lá de novo. Quando eles colocaram o relógio lá de novo, o povo esqueceu. Dívidas foi gerando, dívidas foi crescendo. A dívida lá está tão alta que está quase R$8.000. Energia, água, multa porque eles cortaram a água, eles foram lá, regou, eles cortou, eles foram lá, regou do mesmo jeito. A energia. Então, sim, está um bolo de neve de dívida. Mas o meu Deus, o meu Pai Todo-Poderoso, Ele vai nos dar a condição de sair dessa situação. Porque Ele é o meu Deus, seu filho. Eu acredito nele. E eu sei que Ele, a vitória dele, ela é completa. A vitória de Deus, ela não é pelas metades. Então, eu venho falar aqui para vocês, meus irmãos. Quando o pastor Wesley diz assim, campanha na sexta-feira, campanha na quarta-feira, campanha para Deus, isso aqui, ele está falando da boca dele, não. É o Espírito Santo de Deus que falou com ele, porque através dessas campanhas, dessas orações, muitas bênçãos e vitórias são alcançadas, para a honra, glória e graça do nosso Deus. Então a gente precisa dar o nosso melhor, e já vou me justificando aqui, porque vocês podem abraçar, mas a Sandra não vem em quarta, eu não vejo a Sandra aqui na verdade. Verdade.
por causa dos meus afazeres, eu preciso fazer o jantar, eu não posso comer muito tarde. Se for para mim comer muito tarde, é melhor eu não comer, porque eu passo mal a noite inteira. Então é melhor que eu não coma nada, então eu tenho horário para comer. Passou do meu horário, é melhor eu dormir com fome. Tem a Jennifer que estuda de manhã, que não consegue vir. Mas aí eu fiquei me perguntando: Senhor, eu estou errada? Me mostra meu erro. Porque, gente, precisamos ter humildade para entender o nosso erro. Porque Deus, Ele só atua na nossa humildade, a gente reconhecendo o nosso erro e procurando não errar mais. E eu fui pensar, falei: Senhor, do que eu estou errando? Aí eu vim pedir socorro para o pastor, mas a pastora, vim na sexta-feira, deu socorro no coração do pastor, uma carta para Deus. E eu firme e forte na campanha. E aí eu conversei com Deus assim: Senhor, me honra. Senhor, eu sou falha. Senhor, eu sou pecadora. Senhor, eu sou errada. Mas me honra, por favor, porque eu estou desesperada, gente. Eu chorei. Eu chorei como chora uma criança. Talvez falando para vocês aqui, vocês não entendem o contexto, mas para quem está vivendo ali na hora, aquele drama, gente, é muito forte para quem está vendo uma situação que você não sabe como resolver. Lidar com bandidos, como que Sandra lidar com bandido. E não era um bandido só, eram vários. Quando eu fui lá, que eu fui conversar com a vizinha, falou para mim: Sandra, só bandido da alta que bancava essas mulheres, elas foram testa de ferro para eles. Alugou a casa do nome dela para não levantar suspeita, mas é eles que estão por trás dela. Só pessoas de tornozeleira eletrônica entrando e saindo de dentro de uma casa que eu fui criada. E eu fui criada da seguinte maneira: meu pai e minha mãe eram muito tementes a Deus. Meu pai era muito rígido, que não deixava a gente nem ficar de porta em porta, de vizinho em vizinho. Meu pai não deixava, e eu cresci assim, acostumei assim. Porque eu fui criada dessa forma. E hoje em dia eu não consigo ser diferente. Eu consigo ficar de porta em porta. Não dou conta. Quero que venha para minha casa, mas eu não consigo. Eu fui criada assim de uma forma muito rígida e muito temente a Deus. E naquele lar que eu fui criada, que eu cresci, antro de prostituição e de drogas. Aí vocês imaginam como o meu coração ficou. E aí eu chorei. E aí eu chorei. Como Daniel. Daniel orou, Daniel clamou, Daniel buscou. Não é isso que nos diz a palavra do Senhor? A busca incansavelmente de Daniel por uma resposta, por uma bênção, por uma graça do Senhor. E eu chorei no colo do Senhor. Chorei de lágrimas correndo, mas no colo do Senhor chorei para Deus. E pedi: Senhor, se for da sua vontade, Espírito Santo de Deus, antes de terminar a campanha do pastor Wesley lançou, me honra e tira essa quantidade de dentro da minha casa, limpa lá, Senhor, de tudo que te desagrada. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Quando foi quinta-feira, agora, Deus arrancou esse povo de dentro. Quem estava aqui na oração, na sexta-feira, ouviu o meu testemunho. Deus tirou eles lá de dentro. Rebentou a fechadura, fez muita coisa, mas eu não estou importando com isso. A minha bênção foi tão grande, que eu não estou me importando com o estrago que ficou, com aquilo que ficou, porque eu sei que o meu Deus vai me honrar. Porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Tudo de Deus é com muita perfeição e é muito completo. E aí eu entendi. Por que Deus permitiu bandidos alugar minha casa. Se eu falava assim: Senhor, aluga para pessoas boas, para pessoas que não vai me dar canseira, que não vai me dar dor de cabeça, mas eu esqueci de pedir a Deus o primordial, o que não podemos esquecer. Eu esqueci de pedir a Deus que seja feita a tua vontade e não a minha. Então Deus mostrou para mim o meu erro. Deus me mostrou. Porque quando a gente ora, a gente clama, a gente tem que pedir: Senhor, que seja feita a sua vontade. Irmão, projeta aí para mim, por gentileza, Lucas 22, 42. Por favor. Lucas 22, 42.
Glória a Deus. Dizendo o Pai, se queres passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sou eu que estou dizendo? Não, a palavra a tua vontade. Então, toda vez que vocês forem orar, por favor, não cometam o erro que eu cometi. Orem sim, clamem sim, busquem sim, mas, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, porque a vontade de Deus ela é perfeita, a nossa não é. A gente olha um caminho, mas não olha o outro. Deus ele vê tudo, ele vê o que não vemos. Eu estava levantando de madrugada para orar. E 2 semanas perto de Deus me entregar a bênção e a vitória, eu não conseguia mais orar. Colocava o celular para despertar 3 horas da manhã. Quem falou que eu acordava? O celular despertava, até parar. Tinha noite que eu acordava, mas eu não tinha força, eu não conseguia orar. E aí eu tive entendimento. Deus falando comigo, Cessa, não precisa mais orar, porque assim como eu entreguei para Daniel a tua vitória, eu estou entregando a tua nas tuas mãos. Não precisa mais orar. E aí foi onde eu tive um entendimento que não era mais para me orar 3 horas da manhã, não era mais, porque Deus ele já tinha enviado a minha bênção. Eita glória! Estava ali para ser entregue para mim. Gente, eu senti, falando assim, eu não sei se vocês conseguem compreender, porque o meu desejo, a minha vontade é em cada coraçãozinho que está aqui e colocar o que eu senti. Eu senti a presença de Deus pertinho de mim. Oh, glória! Senti Deus assim, eu não vi, eu não escutei, mas eu senti, como se Ele me carregasse nos braços. Como se Ele falasse assim para mim, filha, eu estou aqui, chega de sofrer, chega de orar, porque eu já te escutei, assim como Ele escutou Daniel. Então, se Deus, Ele escuta as nossas orações, se Deus é capaz de entregar para cada um de nós aquilo que nós necessitamos, por que não buscar? Por que não orar? Eu quero que vocês, cada um de vocês que estão aqui agora, não voltem para suas casas do jeito que vocês chegaram aqui. Eita, Jesus! Voltem para suas casas com a presença do Espírito Santo de Deus dentro de vocês e com a certeza que Deus responde, porque Ele responde. Não parem de orar, não parem de clamar. E quando chegar a vitória de vocês, Deus ele vai falar para vocês a hora de parar de orar, assim como Ele falou comigo, porque eu senti assim, chega, não ore mais a madrugada, é hora de parar, porque a sua bênção eu já entreguei, é muito forte, irmãos, é muito forte, e eu estou maravilhada até hoje, eu estou com aquela alegria, até eu não contei meu testemunho, mas eu quero voltar tão grande relação aos irmãos que estão tudinho. Porque foi na quinta-feira que eles saíram. A alegria estava muito grande. Falo mais. A minha hora já foi. Mas deixa eu terminar aqui rapidinho. Eu comecei a orar, Senhor, faça a sua vontade, não a minha. Aí eu outra relação, tá vendo? Como que ataca? Me ensina? Me ensina. E aí eu comecei a orar, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Mas ainda assim, Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Que sejam pessoas tementes ao Senhor. Que sejam pessoas que busquem ao Senhor verdadeiramente. Tá, fui lá em Nápoles. Aí um vizinho do lado, querendo anular lá de todas as formas para colocar o comércio dele lá, porque ele tem que desocupar onde ele está. E eu peguei o telefone falando com a esposa dele e ela disse para mim a seguinte palavra: irmã, eu sou crente das ideias de Deus, eu busco um Deus vivo, e eu estou clamando a Deus há dias que, se for da vontade dele, que eu alugo a sua casa.
Aleluia. É exatamente o que eu estava pedindo. Vamos glorificar o nosso Deus aí. Glória a Deus. Exatamente o que eu estava pedindo. Oh, aleluia. Deus trouxe exatamente do jeitinho que eu pedi para ele. Sábado, hoje é domingo, sábado, ontem, o homem depositou o dinheiro no aluguel, a casa já está alugada para honra, glória e graça do nosso Deus eterno, Pai Todo-Poderoso. Então, por favor, irmãos, por favor, clamem a Deus, sim. Não parem de orar, não parem de orar. O pastor Wesley prega o tempo inteiro, ora, busca, por quê? Porque o Espírito Santo fala para ele, ora, busca, ele está ensinando para as ovelhas dele como tem que fazer para receber a bênção, para receber a graça. E mesmo assim, tem uns ou outros que ainda tem um coração meio que endurecido. Por favor, não sei para quem é esse recado, mas por favor, se derramem diante do Senhor, porque não tem ninguém que vai nos ajudar para ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Pastor, dá para eu fazer uma oração rapidinho aqui? Eu queria convidar, menos o pastor Wesley, todos vocês para colocarem aqui de frente, no altar. Vocês podem fazer isso? Menos o pastor Wesley, porque é ele que vai fazer a oração. É a igreja dele, é o rebanho dele, é as ovelhas dele. E eu estou sentindo aqui agora. É ele que Deus quer que faça essa oração. Então eu queria que todos vocês colocassem aqui de frente para eles. De costa para mim, de frente para eles. Vem, Josué Romildo. Pastora, você também. Fica aqui na frente, porque você é esposa do pastor Wesley. Aí vocês esparramam aqui assim, ó. Esparramam aqui assim. Vem, Josué, também, Romildo. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Somente aqueles, agora eu vou descer para estar junto com eles para orar por vocês. Somente aqueles que querem receber a bênção de Deus, a vitória de Deus, a glória de Deus nas suas vidas, vem aqui para frente e receber a oração. Amém? Eu entrego e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então receba, irmãos, a oração neste momento e que o Senhor possa operar sobre a vida de cada um. Os irmãos podem pôr as mãos. Pai, nessa noite, eu quero